Cada vez que escuto os pregadores falarem sobre como foi que Cristo viveu no passado, como um homem judeu com essas vestimentas, saias longas e sandálias, não posso evitar rir, porque isso não é certo. Como pode alguém caminhar nessas ruas sujas ou andar no deserto quente com essas vestimentas e sandálias? Em lugar de escutar bem as palavras de Cristo detidamente, para poderem seguir fielmente a Cristo e serem iguais a ela, se focam nas coisas físicas e até nisso estão tão equivocados. Que ignorância! Quanta insensatez há nos homens e mulheres que tentam interpretar o que está escrito na Bíblia. Nunca poderiam ser testemunhas verdadeiras de Cristo, porque estão tão perdidos e tão equivocados. Naquele tempo, Cristo apresentava a Deus Pai e lhes ensinava a serem santos como Deus são, e lhes exigia que tomassem sua cruz e a seguissem. E hoje eu, Cristo Lisbeth, vim para fazer exatamente o mesmo com minha era atual, com todos os que estão aqui em minha manifestação, porque estabelecer o templo de Deus nos homens é o mais importante para Cristo. É assim que Cristo dá glória e louvor a Deus Pai e faz com que toda a sua criação santa também lhe dê glória e louvor. Eu vim para te ensinar a tomar tua cruz e me seguir. E a cruz é símbolo de morte ou sacrifício, mas não físico. Por isso só Cristo mesma é quem pode te ensinar a como alcançar esta morte ou sacrifício dentro de ti, para assim poder ser um sacrifício vivo e santo para Deus nesta terra. É por isso que Cristo fala tanto de uma morte da qual ela deve participar, e também devem participar todos aqueles que a seguem, morrendo da mesma maneira que Cristo, para vencer a morte, para poder ser morte da morte. Mas os homens insensatos não sabem perceber as coisas que o Espírito Santo fala, e como homens terrenos, julgam mal as palavras de Deus que saem da boca de Cristo. Cristo diz a Pilatos: meu reino não é deste mundo. Se fosse, teria gente a meu serviço, que lutaria para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas meu reino não é daqui. Você diz que eu sou rainha? Eu para isto nasci de novo, e para isto vim ao mundo espiritual, para dar testemunho sobre a verdade de Deus Pai e Mãe. Todo aquele que é da verdade, um filho fiel nascido de meu ventre espiritual, ouve minha voz. O verdadeiro Cristo que viria salvá-los da morte não poderia morrer fisicamente, porque então, como eles venceriam a morte se Cristo morreria fisicamente? Quando Cristo anunciava sua morte, não se referia a uma morte física. Por isso diz em João 12, do 27 ao 41. Agora está perturbada minha alma. E o que direi? Deus Pai, meu Rei, salva-me desta hora? Claro que não, mas para isto cheguei a esta hora. O que Cristo está dizendo aqui é que a alma estava perturbada na dispensação passada porque não sabia quem nos salvaria da morte, já que ela buscava ao que ama sua alma, e não o achou ali. Mas, para isso eu vim, para passar por essa dispensação de morte, para depois chegar a esta hora, a hora da minha manifestação, a hora da minha chegada, minha manifestação, minha ressurreição para glorificar a Deus Pai uma vez mais e salvar aos que seriam nossos filhos espirituais. Deus Pai, glorifica teu nome. Então veio uma voz do céu que diz: glorifiquei-o em séculos passados através de ti, e o glorificarei outra vez, através de ti, nos tempos finais. E tenho muitas testemunhas que escutaram a voz de Deus Pai Melquisedeque através de mim, glorificando seu nome. E a multidão que estava ali e havia ouvido a voz dizia que havia sido um trovão. Outros diziam: um anjo lhe falou. É a voz de Deus Pai através da minha voz, a que escutam, e cada vez que há um trovão, primeiro há um relâmpago, porque não é possível que haja trovões sem relâmpagos.
O trovão é o resultado direto de um relâmpago. Por isso diz que minha chegada, a vinda de Cristo, é repentina e certa, como um relâmpago e um trovão, que é a voz de mando. Respondeu Jesus e disse: Não veio esta voz do céu por minha causa, mas por causa de vós. Claro, porque eu sei quem eu sou e quem está comigo. É por amor a vocês que eu falo o que Deus Pai me diz, para que possam crer em mim, que sou verdadeira. Por meu amor a vocês, quero que também sejam salvos, como eu fui resgatada por Deus Pai Melquisedeque. Esse é o amor de Cristo que não se pode medir nem comparar. Agora é o juízo deste mundo. Agora o príncipe deste mundo será lançado fora. E eu, quando for levantada da terra, a mente terrena imunda, a todos atrairei a mim mesma. A mente espiritual santa. E dizia isto dando a entender por qual morte morreria. Ela lhes dizia: Vim para dar testemunho da verdade sobre qual morte morreria, de como eu morro a mente terrena que é imunda, para viver só conforme a espiritual em santidade. Cristo nunca falou de uma morte física, e por isso, a multidão lhe respondeu: Nós ouvimos da lei que o Cristo permanece para sempre. Como, pois, dizes tu que é necessário que a filha do homem seja levantada? Quem é esta filha do homem? Então Jesus lhes disse: Ainda por um pouco de tempo está a luz entre vós. Andai bem, enquanto tendes luz, para que não vos surpreendam as trevas. Porque aquele que anda em trevas não sabe para onde vai. Ela está lhes dizendo: Essa é a verdade que escutaram de mim, a lei, que permaneço para sempre em todo aquele que me aceitar e me amar. Mas se endurecerem seus corações e não aceitarem meu testemunho, que é a verdade de Deus Pai e seu Cristo, então ficarão na densa escuridão, nas trevas de sua mente, sem ver a luz de Deus. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que sejais filhos da luz. Estas coisas falou Jesus, e foi e se ocultou deles. Isto é o que eu venho lhes dizendo. Há um tempo para tudo debaixo do céu, e agora é o tempo de crer em mim, porque estou chamando à porta. Mas haverá um tempo onde não se chamará mais, e depois será muito tarde. Agora é o momento de que os estrangeiros entrem pela porta estreita. Apesar de que havia feito tantos sinais diante deles, para provar que ela é o Cristo, não criam nela. Como é possível que estes homens, que supostamente viram tantos sinais diante deles, ainda assim não creram em Cristo? Bom, porque os mesmos sinais que vocês veem hoje em Cristo Lisbeth são os que se viam naquele tempo, e apesar de todas essas maravilhas que eu faço entre meu povo, não creem. Por isso todos morreram irremissivelmente. E hoje a história se repete. Muitos homens e mulheres, teimosos, não creem que eu falo a verdade, e até dizem que todos vocês falam mentiras, e que estão sendo enganados por mim, e que sou igual a um anticristo, porque saí de um ministério de mentiras. Por isso continua dizendo, para que se cumprisse a palavra dada ao profeta Isaías, que disse: Senhor Melquisedeque, quem creu em nosso anúncio? E a quem foi revelado o braço do Senhor Melquisedeque? Por isto não podiam crer, porque o anúncio vem de uma mulher, já que eu sou o santo braço do Senhor Melquisedeque. Mas antes de que se manifeste o verdadeiro Cristo, um homem de pecado vem e engana, fazendo com que o povo não creia no verdadeiro Cristo, que é mulher e a esposa de Deus Pai. Foi por ele que surgiram as primeiras virgens insensatas, e todos os demais insensatos se devem a falsos pregadores que memorizaram a letra e fazem com que os demais os admirem, porque conhecem as histórias da Bíblia e baseiam suas crenças em algo escrito em papel, do qual nem sequer podem provar a veracidade. Mas como leva séculos escrito,
Pensam que tudo tem que ser como eles dizem. Quando eu mostrei a vocês sinais que experimentaram em suas vidas, porque as ações falam mais do que qualquer palavra escrita. Já sabem como é Cristo Lisbeth. A prova está no pudim. Não me interessa muito palavreado, nem que conheça muita Bíblia. Eu sou a palavra feita carne. Só me interessam as ações justas que demonstram a veracidade das palavras. Porque também disse Isaías: cegou os olhos deles e endureceu seus corações, para que não vejam com os olhos nem entendam com o coração, e se convertam da mentira, da pena mentirosa à verdade de Deus, e eu os cure de sua cegueira. Aqui Isaías está se referindo ao Moisés daquele século e profetizando para todos os séculos, porque é o homem de pecado que cegou os olhos de muitos e endureceu seus corações. Figura do faraó em suas mentes. Não é Deus que faz endurecer o coração, como a pena mentirosa dos escribas quis que acreditassem. Como creem que Deus vai lhes pedir que não endureçam seus corações como fizeram os antepassados, quando provocaram a Deus no dia da tentação no deserto, se aquele que tenta é o diabo nos homens, não Deus? E depois ser Deus quem endurece o coração dos homens? Isso não tem lógica, e é porque não é a verdade. Deus não brinca com as vidas das pessoas. Não se deixem enganar por homens maus e perversos que lutam para defender uma mentira, quando eles nem conhecem a Deus, são ministros de Satanás. E os que defendem a mentira que está escrita na Bíblia jamais serão ministros competentes de Cristo. Diz no próximo versículo: Isaías disse isto quando viu sua glória e falou sobre ele. O mundo religioso crê que Isaías está se referindo a Deus ou Cristo, mas não é assim. Isaías viu a mesma glória do Anticristo daquele tempo, como hoje também nós vimos a glória do Anticristo, que pereceria e pereceu. Isaías e também Davi estiveram em duas dispensações, nas quais Cristo participou de morte e ressurreição, quando seu Senhor levantou a sua Senhora. Por isso diz: portanto, vendo antecipadamente a ressurreição do Messias, Davi falou dela e disse que o Messias não ficaria no sepulcro, nem seu corpo iria se decompor. Não ficaria no sepulcro quer dizer que Deus Pai não a deixaria abandonada na dispensação de morte desse homem de pecado, que deu a si mesmo a glória e pereceu. Cristo é ressuscitada na sabedoria do céu, na presença dos homens, para poder dar glória ao nome de Deus Pai, que é dá-lo a conhecer. E se diz que nem seu corpo iria se decompor, é porque não podia nem chegar a morrer fisicamente, porque os órgãos internos daquele que morre fisicamente são a primeira coisa que se decompõe. E se diz que supostamente Cristo esteve morta por 3 dias, então este versículo mostraria Deus Pai como mentiroso e daria a entender que não cumpriu sua promessa para esse Cristo de 2000 anos atrás. Por favor, saiam dessa forma infantil de pensar, porque não é a verdade. Deus Pai cumpre tudo o que Ele envia seu Cristo a dizer, e jamais falharia comigo. E tenho notícias para os que me odeiam, porque odeiam meu Evangelho eterno, minha santidade. Eu sim posso dizer com autoridade que Deus Pai Melquisedeque me entregou algo que muitos homens disseram no passado, mas não foram dignos de dizer, porque são simples mortais que querem misturar os deleites da mente carnal com os do Santo Espírito de Deus. Com toda certeza e convicção lhes digo: eu não vou ver corrupção, nem meu corpo chegará a um túmulo, porque eu sim sou a ungida de Deus Pai Melquisedeque, e a santidade é para sempre o adorno de nossa casa. Meus filhos espirituais são testemunhas fiéis, juntamente comigo, do grande poder e amor de Deus Pai Melquisedeque para comigo, seu Cristo, e para com nossa criação.
Deus falou. Amém. Aleluia!